Para que um sonho cresça forte, ele precisa de seriedade, dedicação e muito trabalho. Este é o sonho Vacinar, e ele se torna realidade todos os dias há mais de 40 anos. Referência em nutrição animal, a Vacinar tem sua história marcada pelo pioneirismo e soluções de alta qualidade. Sempre próxima de seu cliente, a empresa oferece soluções nutricionais para aqua, aves, bovinos, pet e suínos, além de desenvolver produtos personalizados que atendem às demandas específicas de cada fase animal. E para oferecer produtos e conceitos de nutrição inovadores, a Vacinar prioriza seus investimentos em infraestrutura de ponta e tecnologia de processos. Com laboratório próprio e equipe técnica especializada, busca o melhor resultado para o negócio de seus clientes e alto desempenho para os animais. Se para evoluir é preciso conhecimento, para conhecer é preciso estar próximo. A Vacinar é uma empresa 100% brasileira e se orgulha disso. Sua história é construída diariamente com o trabalho sério de milhares de colaboradores e parceiros. Para atender às demandas do mercado e estar cada vez mais próxima dos seus clientes, a Vacinar não cansa de se expandir. Aumentamos o número de unidades produtivas, facilitamos a distribuição de produtos, encurtamos distâncias graças a uma estrutura que nos permite ter abrangência nacional e internacional. A experiência conquistada ao longo de anos e a proximidade com a realidade do campo possibilita a Vacinar um grande diferencial: atendimento personalizado. Um sonho que se realiza com a qualidade, segurança e responsabilidade. Uma história que respeita a vida e o meio ambiente. Um trabalho feito com ética, transparência e solidez. Vacinar. Com você, pelo melhor desempenho. Nossa história começou com uma atitude empreendedora que nos tornou a maior indústria veterinária de origem brasileira. Somos a Ouro Fino e o nosso propósito é reimaginar a saúde animal. Nosso trabalho é movido por 3 pilares: inovação integrada, envolver e colaborar e construir e nutrir relações. Conectados a uma rede global de desenvolvimento de novas tecnologias, investimos em nosso centro de pesquisa para inspirar ideias e criar soluções integradas às necessidades do mundo, das pessoas e dos mercados. Em nossa sede estão as 5 fábricas modelos em qualidade e tecnologia, em que é produzido um dos portfólios mais completos do mercado, com produtos para bovinos, equinos, aves, suínos e pets para os mercados nacional e internacional. Nossa fábrica de soluções farmacêuticas contempla todas as formas de produção, como comprimidos, injetáveis, líquidos, sólidos e semissólidos. As instalações atendem às boas práticas de fabricação em linha com os padrões internacionais. A vacina contra a febre aftosa é produzida em uma fábrica exclusiva que está entre as mais modernas da América Latina e é classificada no nível mais alto de biossegurança. Nossa linha de reprodução está entre as mais completas do mercado e é produzida em uma planta exclusiva. Em uma área de 2.000 metros quadrados totalmente dedicada à fabricação de defensivos animais, produzimos uma linha completa de ectoparasiticidas. Em 2017, apresentamos o projeto que atende ao futuro da saúde animal no mundo. A Fábrica de Biotecnologia para Vacinas e Soluções Recombinantes para Bovinos, Suínos e Pets. O investimento nos coloca em um novo mercado de demanda internacional. Com nossas referências em tecnologia, segurança e qualidade, produzimos também para outros laboratórios veterinários, como terceirização, incluindo a fabricação para grandes multinacionais do setor. Para colaborar com a evolução da saúde animal, nós pensamos e agimos no sentido mais amplo, nos dedicando às pessoas e trabalhando em colaboração com nossos clientes, parceiros e comunidades.
Por isso, promovemos o aperfeiçoamento de milhares de profissionais com treinamento constante, seja pelo nosso programa de TV Ouro Fino em Campo ou pelo nosso Centro Técnico de Capacitação. O local também inclui o Centro de Pesquisa Veterinária para execução dos estudos clínicos e ensaios para liberação de produtos. Tudo em conformidade com as boas práticas clínicas veterinárias de biossegurança e ética animal. Estabelecemos maneiras abertas e transparentes para inspirar, construindo e nutrindo relações em um processo de constante colaboração com toda a cadeia de produção. Nossa marca está presente em todo o Brasil, além de filiais com equipes próprias no México e na Colômbia. Assim, seguimos com o nosso compromisso de desafiar o pensamento convencional e promover o crescimento sustentável de uma nova saúde animal no mundo. Ouro Fino. Inspirar para cuidar, produzir e desenvolver. A Coppermil produz uma linha completa de rações, reconhecidas pelo seu alto padrão de qualidade. São produtos que seguem um rigoroso controle, desde a seleção da matéria-prima, a formulação até a expedição do produto final, com o objetivo principal de promover a saúde e alto desempenho dos animais, aumentando a rentabilidade dos produtores. A Coppermil conta com uma ampla linha de rações para bovinos leiteiros, tendo assim uma solução nutricional para os diversos desafios e diversos sistemas de produção que vai desde vacas a pasto até vacas 100% confinadas. O portfólio das rações Bovimil Leite é composto por 5 linhas de formulações: linha Bovimil NNP, linha Bovimil M, linha Bovimil TM, linha Bovimil Pasto e linha Bovimil Mais. A Coppermil também conta com uma equipe treinada para auxiliar o produtor na escolha da melhor ração, conforme o desafio da sua propriedade. Olá pessoal, eu sou Marcos Veiga e hoje eu vou falar com vocês sobre como controlar a mastite subclínica. Essa é, sem dúvida nenhuma, a principal doença do gado leiteiro e nós vamos procurar abordar aqui esse assunto de uma forma bastante objetiva e bastante direta ao assunto, tentando trazer informações que vocês possam usar no dia a dia da fazenda. Para controlar a mastite subclínica, nós temos aí uma série de diferentes medidas, mas antes de falar exatamente sobre como controlar, eu gostaria de mostrar um pouco quanto que esse problema significa, qual que é a importância, né, entender um pouco melhor como é que esse problema ele acontece, falar um pouco sobre quais as causas e os prejuízos que a mastite subclínica traz e finalmente falar sobre as medidas de controle, ou seja, aquilo que poderia ter efeito em termos de controle. Para que a gente possa entender então o problema, a mastite então é hoje a principal doença do gado leiteiro. E essa doença ela é causada por uma inflamação da glândula mamária. Essa inflamação da glândula mamária ela pode se apresentar de uma forma clínica, que é aquela mastite na qual nós conseguimos ver alterações visuais como presença de grumos, presença de coágulos, presença de alguma alteração da glândula mamária, ou ela pode ser também de uma forma subclínica, na qual a vaca não tem nenhuma alteração, mas ela tem a inflamação. Então essas são as duas principais. Hoje nós vamos procurar abordar um pouco a mastite subclínica, que é essa mastite que visualmente não traz alterações do leite. Bom,
A mastite, sendo a inflamação, as principais razões para que a vaca tenha essa inflamação são infecções bacterianas, são infecções que uma determinada contaminação penetra pelo canal do teto, adentra a glândula mamária e daí a vaca responde, a vaca reage com essa inflamação, com essa resposta. Essa infecção, essa presença de um micro-organismo, de uma bactéria, pode ter duas origens, uma origem contagiosa e uma origem ambiental. Depois nós vamos ver que nós temos dois principais grupos que vale a pena a gente conhecer para saber de onde vem esse problema. Bom, então como é que a mastite se manifesta? Ela pode se manifestar dessa forma subclínica, que é essa forma que não tem alteração, e de uma forma clínica. Na forma clínica, muitas vezes nós temos uma mastite leve, na qual existem alterações simplesmente do leite, uma mastite moderada, que pode ser alterações do leite e do úbre, e a mastite grave, que é aquela mastite também chamada de aguda ou tóxica, que tem alterações como febre, como a vaca deixa de comer, essa vaca pode entrar em desidratação. Nós vamos hoje procurar falar especificamente da mastite subclínica, que é uma forma talvez a mais prevalente e a mais comum da mastite que a gente tem nas vacas. Bom, o que então é a mastite subclínica? Mastite subclínica, então, é aquela forma de apresentação da mastite, onde não temos alterações da glândula, do leite ou da glândula mamária, mas a vaca tem inflamação. A vaca tem uma resposta inflamatória, provavelmente ou geralmente em razão da presença de algum tipo de micro-organismo. Quando eu falo geralmente, é que isso não necessariamente acontece. Muitas vezes a vaca só tem inflamação, mas não tem infecção. O ponto mais importante é entender como que a mastite subclínica é diagnosticada. Como não tem alterações visuais, a forma que nós temos de identificar que essa vaca tem o problema é através de um teste chamado de contagem de células somáticas. Contagem de células somáticas, então, é um teste, é o termômetro que nós podemos usar para identificar se a vaca tem ou não mastite subclínica. Se a vaca tiver acima de 200 mil células somáticas, isso significa que a vaca está reagindo, está respondendo, que a vaca está tentando combater algum tipo de infecção e ela é considerada como mastite subclínica. Bom, como é que isso acontece ao longo da lactação? Se vocês derem uma olhada aqui, esse é um estudo que acompanhou as vacas ao longo de toda a lactação, né? Logo após o parto até 300 dias de lactação, e acompanhou a célula somática das vacas que estavam sadias, ou seja, as vacas que não tinham nenhuma infecção. E daí vocês vejam que essa é a primeira lactação, segunda, terceira, e todas as médias de células somáticas ficam num patamar bastante baixo, né? Como eu falei, acima de 200 mil é indicativo de que a vaca tem uma contagem de célula somática aumentada e, consequentemente, a vaca está doente. A pergunta que muita gente pode querer entender melhor é: quais são os fatores que afetam a contagem de células somáticas do leite? Muitas vezes a gente vê pessoas que têm uma determinada ideia de que a célula somática de uma vaca aumenta por vários fatores. Mas, na verdade, se a gente quiser simplificar e ter uma direção bastante objetiva, cerca de 90% de todos os problemas de células somáticas estão ligados com a presença ou não de uma infecção intramamária. O que significa isso? Se a vaca tem célula somática alta, é porque essa vaca está respondendo frente a uma infecção, e na grande maioria das vezes essa infecção intramamária é causada por uma bactéria, por um micro-organismo que a vaca está tentando combater, está tentando reagir, está tentando eliminar. Por outro lado, outros fatores como o estágio de lactação, a idade da vaca, a produção de leite, sazonalidade, né? Essa diferença entre verão e inverno. No verão nós temos célula somática mais alta, justamente porque a vaca tem mais chance de ter mastite. Então todos esses fatores são considerados fatores indiretos que aumentam a chance de a vaca ter uma infecção e, consequentemente, ter células somáticas mais altas. Então, quando a gente pensar em células somáticas, sem dúvida nenhuma que o que afeta, o que faz diferença e, consequentemente, aquilo que vai fazer com que a gente tenha mais chance de controlar a mastite é se ela tem ou não uma infecção intramamária. Bom, e como é que se relaciona a contagem de célula somática do tanque e a contagem de célula somática das vacas? Ou seja, para a gente reduzir a célula somática do tanque,
o que tem que acontecer com a célula somática das vacas? E esse aqui é um estudo que mostra a relação entre a média da contagem de célula somática das vacas, aqui é uma média aritmética, e é uma boa aproximação daquilo que tem no tanque, tá? Da célula somática do tanque. E nesse outro eixo aqui nós temos as vacas, aqui eles usaram acima de 250 mil, que é um indicador de quantas vacas têm mastite, qual a porcentagem, né? De 0 até 40%. E daí nós temos essa situação. À medida que aumenta a contagem média do tanque, a contagem média das vacas, aumenta a porcentagem de vacas com mastite subclínica. Por exemplo, um rebanho, uma fazenda que tem em torno de 200 mil células no tanque, em média essa fazenda tem cerca de 10% de vacas com mastite subclínica, ou seja, de cada 10 vacas em lactação, só uma está doente. Por outro lado, quando a gente encontra uma fazenda com 400 mil células somáticas, vocês vão ver que 400 mil é muito próximo da média de contagem de células somáticas que nós temos hoje. Nós vamos estar chegando aí próximo de 30% de vacas doentes. Então, de cada 10 vacas, 3 vacas estão com mastite subclínica. Então, vejam que ter 30% das vacas significa que essas vacas aqui, que essas 30% de vacas estão com a doença, estão com a inflamação. E daí a questão é, o que essas vacas trazem de prejuízo, trazem de problema? É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas esse é o ponto. Para reduzir a célula somática do tanque, nós temos que reduzir o número de vacas doentes. Qual que é a média de contagem de células somáticas que hoje a gente tem no Brasil? Esse aqui é o último dado que nós temos de 2019, né, referente a 2018, que mostra uma média de contagem de células somáticas, isso aqui é da região sul, que variou aí de 500 até 440, a gente pode ter aí uma faixa de variação próxima de 490, 500 mil. Isso aqui seria a contagem bacteriana, né, que está da ordem aí, provavelmente próximo da ordem, cada região sul, né, de 200 a 150 mil nessa faixa de variação. Isso aqui é o dado da região sudeste, também muito próximo, né, varia aí de 500 até 430, então uma média aí provavelmente próximo de 450 mil. E daí isso dá para ter uma ideia, se a gente tem nos rebanhos médias de 400, 500 mil células somáticas, isso é um indicativo de que em torno de 30 até 40% das vacas em produção estão com a mastite subclínica, ou seja, essa vaca está trazendo uma consequência negativa para o produtor. E qual que é a consequência negativa principal da mastite subclínica? Como a vaca continua produzindo leite, a vaca continua em reprodução, a vaca continua gerando renda, gerando receita para a fazenda, a pergunta é qual que é o problema? O problema é que essas vacas, elas produzem leite, só que elas produzem leite aquém daquilo que elas poderiam produzir. Em outras palavras, elas produzem menos leite do que o potencial, do que a capacidade e do que elas estão gerando de custo. Por exemplo, em termos de prejuízo, nós podemos considerar que tem um prejuízo da mastite subclínica. Esse prejuízo varia de 1 a 3 litros por vaca dia. Eu vou depois mostrar que a gente fez experimentos e mostrou que vacas com célula somática alta e baixa, elas têm diferença de produção. Isso pode chegar a ter de 100 a 300 quilos por vaca, por exemplo, a cada 3 meses, né? Então nós temos aqui um impacto bastante grande, nós temos aí próximo de 100 quilos por vaca por mês, é um volume bastante grande e representa cerca de 70% dos custos. Além disso, nós temos os custos da mastite clínica, melhor dizendo, né? E daí estão ligados com descarte do leite, com tratamentos, com medicamentos, e daí isso nós vamos abordar numa outra apresentação. Eventualmente nós podemos ter a perda da vaca, a morte ou descarte, né? Mas isso também impacta o descarte prematuro e a reprodução das vacas. E finalmente o preço. Hoje nós temos uma série de empresas, de cooperativas que têm programas de pagamento por qualidade, no qual vacas ou rebanhos que têm célula somática alta recebem uma penalização. Hoje essa penalização vai variar de empresa para empresa, né? Mas pode chegar aí até próximo de 20 centavos entre o leite que recebe a bonificação e o leite que recebe uma penalização.
Bom, quanto que são esses prejuízos? Aqui eu vou trazer uma informação de um estudo que nós fizemos com 250 rebanhos, 32 mil vacas, 250 mil dados, né? Que mostra que, numa mesma condição de alimentação de ambiente e com genética similar, vaca com célula somática alta e com célula somática baixa tem perdas de produção. Aqui nós consideramos a primeira lactação ou vacas de segunda ou mais lactações. E nós podemos ver que uma vaca com 500 mil células somáticas, se ela for de primeira lactação, em comparação com a vaca abaixo de 200 mil, ela pode ter uma diferença de produção de 1 litro a menos de leite por dia. Se for uma vaca adulta, nós estamos falando de cerca de 3 litros por dia. Por isso que eu coloquei aquela faixa de variação. De 1 a 3 litros por dia é uma perda média de produção ligada com a mastite subclínica. Então, essas vacas, elas estão gerando custo, elas estão produzindo leite, só que elas produzem menos leite daquilo que elas têm o potencial de capacidade de produção. Muito bom. Esse impacto na produção de leite, além do impacto sobre o preço do leite, além do impacto sobre uma série de outros custos, causa uma menor rentabilidade ou menor lucratividade da fazenda leiteira. Nós fizemos um estudo que avaliou exatamente isso, como se relaciona o desempenho econômico, ou seja, o retorno econômico que um determinado rebanho tem, e os dados de qualidade, especificamente a contagem célula somática. Isso aqui nós fizemos um estudo recente, né, com o Sebrae de Minas Gerais, e nós analisamos dados históricos, ou seja, fazendas que tiveram monitoramento, acompanhamento de todos os dados de contagem células somáticas e também de custos de produção, de lucratividade, durante 3 anos, né, 2015 a 2017. Isso nós avaliamos dados de 543 rebanhos em 5 regiões de Minas Gerais. E daí, esses rebanhos foram distribuídos em relação à célula somática. Tinham rebanhos que produziam com menos de 200, de 200 a 400, que olha, vocês vejam que é uma faixa que tem uma grande quantidade de rebanhos, de 400 a 500 já começa a aumentar. E nós temos rebanhos acima de 500, olha, de 500 a 700, acima de 700 e até 500, que é o que hoje a legislação brasileira estabelece como padrão, como limite, nós temos em torno de 57% das avaliações. Isso significa que 40% desses produtores que foram avaliados eram produtores que estavam produzindo leite acima da contagem de células somáticas que a legislação estabelece, e também eram produtores que estavam tendo um prejuízo muito grande. Como a gente viu, à medida que aumenta a célula somática, reduz a produção de leite. Vamos então entender como é que esse estudo foi feito? Então, basicamente, esse estudo acompanhou a receita total, ou seja, todo o retorno, né, em termos de, essencialmente, venda de leite e venda de animais que o rebanho tem. Em cima dessa receita, o produtor pagou, então, os custos operacionais efetivos, que nada mais são do que aqueles custos de desembolso mensal, como ração, energia, medicamento, energia elétrica, combustível e assim por diante, ou seja, aquilo que o produtor paga de custo, geralmente custo do dia a dia, né? Custo para produzir o leite de forma direta. E daí ele sobra uma margem bruta, aquilo que sobra no bolso dele, efetivamente, né? Além disso, nós temos também o custo, se a gente incluir nesse custo operacional efetivo, o custo de depreciação e o custo de mão de obra, nós vamos ter o que é a chamada margem líquida. E finalmente, quando são incluídos todos os custos de produzir o leite, que inclui custo operacional efetivo, custo total, e esse custo total que incluiria o custo da oportunidade de capital, isso é o que o produtor tem em termos de lucratividade, ou seja, ele tem que pagar todos os custos. Muitas vezes a pessoa faz essa conta considerando somente essa margem bruta e na verdade ele está deixando de depreciar todos os equipamentos, ele está deixando de pagar mão de obra e muitas vezes está deixando de remunerar aquele capital que ele tem empregado na produção. Bom, e daí a pergunta é, quanto é que a célula somática afeta a produção de leite? Esse estudo, né, teve uma média de 82 vacas por rebanho, em torno de 1.500 quilos de leite por dia, 17 quilos de média de produção, né?
E daí nós tivemos essa situação, ó, rebanhos que produziram leite nesse patamar de menos 200 mil células somáticas produziram em média 20,5, né, 20,5 litros de leite dia, enquanto que rebanhos com célula somática alta, né, eu colocar o extremo aqui, 750 mil, produziu cerca de 5 quilos a menos. Então aquela diferença que a gente viu individualmente na vaca também se reflete quando a gente leva isso para os rebanhos. Então deu uma diferença aqui, ó, de mais de 5 litros de leite. Então essa diferença, sem dúvida nenhuma, está ligada com a capacidade menor de produção de leite dessas vacas. Muito bem. E em termos de custo? Quando a gente vai comparar os custos, uma das formas que nós podemos comparar seria identificar o custo total, ou seja, para colocar numa forma fácil de comparação, nós colocamos aqui o custo em reais por vaca ano. E essas vacas, obviamente, à medida que elas foram distribuídas nos rebanhos de acordo com a célula somática, essa vaca que eles consideraram aqui de 100 mil, 200 mil e assim por diante, essa vaca com célula somática mais baixa custou 9.200 reais, né, por vaca por ano, enquanto que essa vaca aqui gerou de receita, né, 8.700. Então aqui dá para ver uma diferença de cerca de 550 reais. Então, aparentemente, produzir leite com célula somática mais baixa tem um custo maior. Mas aqui a gente tem que lembrar que essas vacas do rebanho de célula somática mais baixa produziram mais leite, então consumiram mais alimento, né, mais dieta, mais ração e, consequentemente, aumentou o preço do leite. Ou melhor, o custo total. A questão, talvez, esse custo total gerou uma diferença em termos de lucratividade? É isso que nós vamos ver, né? Em termos de custo total, quando a gente distribui o custo, aqui é só para mostrar que o custo realmente, a diferença, é o custo de concentrado e de forragem. Então, se a gente somar aqui, quanto que uma vaca gastou, né, produzindo leite aí por volta de 200 mil ou com 750 mil, essa vaca gastou mais com alimento e, consequentemente, essa foi a razão principal pela diferença do custo total. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em medicamentos, praticamente, ó, 319 contra 296, a diferença de custo de produção é relativamente baixa e não explica essa diferença de célula somática. Quer dizer que nós não vamos ter que gastar mais ou não com medicamento ou com insumos de uma forma geral para produzir leite com célula somática mais baixa. Aqui nós temos a margem bruta, né? Então essas vacas aqui com 100 mil, com 200 mil, geraram aí uma margem bruta de cerca de 2.650, enquanto que essa margem bruta aqui foi da ordem de 1.450. Então vocês vejam que dá uma diferença de praticamente R$ 1.200. Em termos de custo, essa diferença foi em torno de 500, mas agora em termos de margem, essa diferença é praticamente o dobro. Quando a gente observa então a lucratividade, ou seja, depois de pagar todos aqueles custos, essas vacas com célula somática mais baixa, os rebanhos, né, na média, tiveram uma lucratividade de R$ 730, enquanto que esses rebanhos que tiveram contar célula somática mais alta, da ordem de 700 mil, tiveram um prejuízo de R$ 300. Só para vocês terem uma ideia, essa diferença entre o rebanho de maior produção, de maior receita e de menor célula somática em relação aos rebanhos de pior célula somática, de célula somática mais alta, dá praticamente R$ 1.000 de diferença. Essas vacas, na média, geraram um lucro que aqui significou cerca de R$ 700, né, de lucro, e aqui, na verdade, cerca de R$ 300 de prejuízo. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é mostrar que célula somática, contagem de célula somática e mastite subclínica é hoje, sem dúvida nenhuma, um importante termômetro para que a gente possa avaliar a lucratividade das fazendas. E isso, obviamente, não é uma associação direta entre causa e efeito, mas dá para perceber que à medida que os produtores conseguem ter maior produção, com menor contagem de célula somática, essas fazendas têm uma chance muito mais alta de ter lucratividade. Bom, então a ideia aqui seria fazer essa primeira abordagem para apresentar
a importância, ou seja, dentro da fazenda leiteira, mastite subclínica é um problema muito comum, muito frequente. Nós temos aí 30%, 40%, 50%. Então, se vocês tiverem a contagem de célula somática média do mês, dá para ter uma ideia de qual que é o tamanho do problema. Então, acima de 200 mil, a fazenda já tem possibilidade de melhoria, né? Hoje, em média, nós temos cerca de 500 mil células somáticas. E daí a pergunta é, como é que a gente pode reduzir esse problema? A mastite subclínica, a gente não tem nenhuma ferramenta única, uma medida que a gente faz de forma isolada e consegue resolver o problema. O que a gente tem hoje é uma série de medidas, né, um conjunto que a gente chama de programa, que auxilia na redução do problema. Agora, para chegar na aplicação dessas medidas, né, que nós vamos conversar, a pergunta é: quais são os passos que o produtor precisa ter para chegar num entendimento de quanto que é o problema e quais são as medidas que realmente ele poderia ter benefício na sua forma de fazer a redução do problema, né? Então, o primeiro passo, eu vou mostrar aqui 3 passos. O primeiro passo é diagnosticar e entender qual que é a situação do problema na fazenda. E para isso são importantes 3 informações: a contagem de células somáticas do tanque, a mastite clínica e a mastite subclínica. Então, a mastite clínica nós vamos ver isso numa outra apresentação, e a mastite subclínica é essa mastite que nós vamos identificar por meio da contagem de células somáticas. Essa mastite subclínica, depois de identificado o número de animais com problema, nós precisamos entender que a mastite, para tomar uma determinada decisão de qual a melhor medida, nós precisamos conhecer as causas. Nós temos diferentes causas da mastite, porque a mastite pode ser contagiosa, a mastite pode ser ambiental, e cada um desses tipos de problema tem uma medida mais adequada. Para isso, nós temos que usar um teste chamado de cultura microbiológica. Essa cultura microbiológica hoje pode ser feita em laboratório e pode ser feita na fazenda. Além disso, nós precisamos identificar quando que acontece a mastite e se essa mastite são casos novos, ou seja, vacas que estavam sadias e passaram a ficar doentes, ou não, são vacas que estão doentes e continuam doentes ao longo de vários meses. E finalmente, com base nessas informações, cada fazenda vai ter um determinado problema. Pode ter um problema mais prioritário de mastite contagiosa ou ambiental, pode ter um problema mais prioritário de mastite clínica ou subclínica. Vamos dar uma olhada então, como é que a gente faz para dar esse primeiro passo? Como é que a gente pode medir o tamanho do problema? Quais são os indicadores de mastite que dentro de um mês seria interessante a gente conhecer para saber qual que é o tamanho do problema? Bom, nós temos então dois dados principais, né? Célula somática do tanque, mastite clínica e mastite subclínica. E a mastite clínica, o que a gente recomenda é fazer o teste da caneca de fundo preto toda a ordenha, e rebanhos que têm um ótimo controle são rebanhos que têm menos de 4% de vacas por mês com mastite clínica. No caso da mastite subclínica, esse número é menos de 15% e da célula somática do tanque menos de 200 mil células somáticas. Rebanhos com problemas de mastite clínica e subclínica tem mais de 10% de mastite clínica, mais de 40% de vacas com mastite subclínica e mais do que 500 mil, né? Aqui o sinal teria que ser maior. Para identificar então o problema, a recomendação é fazer o teste da caneca em todas as ordenhas, aquele chamado teste da caneca de fundo preto, ou teste da caneca, que nada mais é do que retirar os primeiros jatos de leite, né, e observar numa caneca para ver se tem alteração. Se tiver alteração, é um caso de mastite clínica. Uma vez ao mês fazer o teste de contar célula somática. Alternativamente a gente pode fazer o CMT também, e daí nós vamos avaliar qual que é a prevalência, ou seja, quantas vacas com mastite subclínica existe no rebanho. Seria também interessante acompanhar as vacas recém-paridas, né? É possível fazer o CMT logo após o parto. E, finalmente, nós precisaríamos também identificar
qual é as várias informações que nós temos em relação ao protocolo de secagem, ao manejo de ordenha e assim por diante. Então, retomando, para que a gente não possa fazer essa avaliação geral da situação da fazenda, avaliação da mastite clínica pelo teste da caneca, avaliação mensal da contagem células somáticas ou CMT, avaliação das vacas recém-paridas e avaliação de algumas áreas dentro da fazenda, como a ordenha, manutenção do equipamento de ordenha, protocolo de secagem, de tratamentos que também fazem parte do controle de mastite. Bom, passando agora então para o segundo passo em relação ao controle da mastite, que é identificar as causas da mastite. Como a gente falou anteriormente, nós temos basicamente dois grandes grupos de causas da mastite. Nós temos uma mastite contagiosa, que a característica principal é que uma vaca doente transmite para uma outra vaca doente, para outra vaca sadia, melhor dizendo, né? E isso, nós temos algumas bactérias que têm esse comportamento característico. Uma delas chama-se Staphylococcus aureus. Essa vaca que tem, ou uma vaca que tem Staphylococcus aureus, por meio do equipamento de ordenha ou da mão do ordenhador, essa bactéria é transmitida para uma outra vaca. Outra bactéria também que tem esse comportamento contagioso chama-se Streptococcus agalactiae e outra bactéria seria esse Mycoplasma bovis. Muito bem. Falando agora sobre a mastite ambiental, diferentemente da mastite contagiosa, a mastite ambiental, a bactéria, a causa da mastite se encontra no ambiente que a vaca se encontra, na lama, no barro, no esterco, água, ou seja, no ambiente que ela fica. À medida que o teto se contamina, aumenta o risco dessa infecção e algumas bactérias têm essa característica. Por exemplo, tem um grupo de bactérias chamado Streptococcus ambientais, como Streptococcus uberis, Disgalacti, Enterococcus e Lactococcus. Nós temos também um grupo chamado de coliformes, como a Escherichia coli e a Klebsiella, e um grupo que a gente chama de Staphylococcus não aureus. Então, dependendo da bactéria que é identificada na cultura microbiológica, no teste que é feito para identificar a causa, é possível identificar se aquela bactéria veio do ambiente ou veio de uma vaca com mastite contagiosa, veio de uma vaca com transmissão a partir de outra vaca doente. E isso nos permite identificar qual que é o tipo de medida mais adequada. Por exemplo, em termos de mastite ambiental, quais são hoje as principais medidas de controle que nós podemos utilizar? Bom, um dos principais pontos é garantir uma boa higiene do local onde as vacas ficam, né? Um manejo das condições de ambiente, principalmente um ambiente que tenha capacidade de dar conforto para a vaca, mas também que seja limpo e seco. Usar pré-dipping, que é aquela desinfecção dos tetos antes da ordenha, para fazer com que o teto chegue limpo e seco no momento do início da ordenha. A alimentação após a ordenha para manter a vaca de pé. Hoje nós temos uma ferramenta muito importante na secagem chamada de selante de tetos. É uma medida que que forma uma barreira e impede a contaminação dos tetos quando a vaca entra no período seco. E finalmente, uma vacinação chamada vacina J5, que tem um efeito contra um tipo de mastite ambiental, que é a Escherichia coli. Em termos de mastite contagiosa, quais são as medidas mais recomendadas? Bom, vejam que para mastite contagiosa, as medidas já têm que ter um foco em evitar a transmissão entre vacas. Por exemplo, ordenhar primeiramente as vacas sadias e as vacas infectadas no final, que é o que a gente chama de linha de ordenha. Manter uma boa higiene de ordenha, principalmente pelo uso de luvas e por uma boa aplicação de um pós-dip. O pós-dip é uma medida fundamental para prevenir a mastite contagiosa. Manutenção do equipamento de ordenha, né, para que o equipamento de ordenha não seja uma forma de transmissão de mastite. Tratamento de vaca seca, essa é outra medida fundamental e que vale a pena destacar que nós não recomendamos de forma geral o tratamento da mastite subclínica e é na secagem que é o melhor momento para que essa vaca seja tratada.
Descarte de vacas com mastite crônica, aquelas vacas em que a mastite já se manteve aí por vários meses e que já foi feito algum tipo de tratamento ou de secagem e a vaca não curou. Cuidado com as vacas compradas, né? A biossegurança, ou seja, impedir que a vaca traga doença para dentro do rebanho. E tratamento na lactação a gente recomenda para um tipo de mastite, que é a mastite por Streptococcus agalactiae. Então, durante a lactação a gente não recomenda de forma geral o tratamento contra a mastite subclínica, a não ser quando as vacas tenham esse tipo de bactéria. E daí não dá para identificar pelo olho, tem que ser por meio dos testes de cultura microbiológica. Gostaria aqui de fazer uma rápida revisão daquilo que nós abordamos hoje. Então nós falamos que a mastite é uma inflamação da glândula mamária que tem como causa principal as bactérias. Essa mastite pode se apresentar de uma forma clínica, visual ou de uma forma subclínica. No caso da forma subclínica, a definição, o conceito é que essa vaca ela tem uma alteração das células somáticas. Então, essa alteração de célula somática reduz a produção de leite e impacta negativamente na lucratividade de produção, ou seja, na lucratividade do rebanho. E nesses casos, as medidas de controle mais adequadas vão depender da causa da mastite. Então, o primeiro passo é identificar quais as vacas estão doentes, pelo teste da caneca e pela contagem de células somáticas. E o segundo passo seria identificar quais as causas da mastite. Hoje nós temos formas de identificar isso na própria fazenda, que é um teste chamado cultura na fazenda, ou nos laboratórios. E daí, dependendo a fazenda, dependendo a prioridade, nós vamos ter medidas mais adequadas para o controle da mastite contagiosa e mais adequadas para o controle da mastite ambiental. Eu fico aqui, quero agradecer então ao convite que foi feito e desejar muito sucesso a todos. Muito obrigado!